Esse vídeo é um oferecimento da loja zigstore.com.br, os melhores jogos com os melhores preços. Acessem www.zigstore.com.br e confira. Escaloba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um 5 Mistérios Sem Solução. E o programa de hoje começa com um mistério vindo do espaço. Sinais de rádio rápidos e repetitivos estão vindo de fora da nossa galáxia. A descoberta foi feita nos arquivos de sinais captados pelo radiotelescópio Arecibo, que fica em Porto Rico. Os disparos rápidos de rádio é um dos mistérios que mais tiram o sono dos cientistas. Além de raros, ao todo temos 17 registros desse fenômeno, eles duram muito pouco. O que estaria criando esses sinais de rádio? Uma hipótese era que isso fosse resultado de uma colisão de estrelas de nêutrons, porém, alguns físicos questionam essa hipótese. Enquanto cientistas não entram no consenso, o mistério continua. Uma coisa rara é você ver um cientista falando em Deus. Não que ao abraçar a ciência você obrigatoriamente tenha que largar a religião, mas ver um cientista falando de Deus sai um pouco do senso comum. Bom, um artigo publicado pelo PLOS ONE, um periódico científico, tem chamado a atenção exatamente por isso, por ter citado o Criador. Cientistas acreditaram a Deus a biomecânica da mão humana. Resumindo o artigo, eles falaram: a ligação funcional explícita indica que a característica biomecânica da arquitetura conectiva tendinosa entre os músculos e articulações é projeto do Criador para executar uma multitude de tarefas diárias de uma forma confortável. Esse artigo tem gerado polêmica, pois apesar de citar um Criador com C maiúsculo no texto, os autores do artigo negam ser criacionistas. Porém, os editores da PLOS ONE decidiram retratar o artigo, apontando falhas no processo de revisão. Eu deixarei o artigo na descrição para vocês lerem. O texto é criacionista ou não é? Porém, o mistério que fica é: seria a mão humana tão complexa que só uma outra inteligência seria capaz de criar? Olha, eu nem acho a mão a parte mais complexa do corpo humano. Para mim, o olho é mais fascinante nesse sentido. E a teoria da evolução responde muito bem essa questão. Mas isso fica para outro vídeo. Agora vamos para as profundezas do oceano. Um zumbido muito estranho, vindo do fundo do mar, tem intrigado pesquisadores. E ele sempre tem horário para acontecer. O zumbido sempre ocorre ao entardecer ou amanhecer. Uma das hipóteses é de que esse zumbido seja provocado por uma vasta coleção de criaturas se movendo para cima ou para baixo na coluna da água a fim de se alimentar em conjunto. O som parece estar sendo emitido a cerca de 200 a 1000 metros de profundidade. Até o momento, nada do que conhecemos, se falando de animais marinhos, faz um barulho semelhante a esse. Segue aí o som. Apesar de incomum, muitos cientistas estão convencidos que grandes multidões de peixes devem ser os responsáveis pelo som. Porém, eles não têm certeza de qual espécie seria a responsável, e ainda tem a hipótese que esses animais estejam emitindo esse zumbido de propósito, a fim de avisar aos outros que é seguro para a colônia de peixes subir e se alimentar. Se isso for verdade, vamos precisar rever nosso entendimento de como funciona a comunicação de animais que vivem em ecossistemas marinhos. Existe uma caverna na fronteira entre o Egito e a Líbia que anda intrigando os antropólogos. Eles estudavam uma série de pequenas impressões de mãos nas paredes do local, feitas há mais de 8.000 anos atrás, e determinaram que elas não são humanas, mas sim de répteis. E para ficar mais estranho ainda, as figuras nas paredes representam seres humanos interagindo com seres que parecem uma mistura entre humanos e animais. Até então, se acreditava que quem teria feito as tais impressões eram crianças. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão porque as impressões são menores do que as mãos de bebês humanos recém-nascidos, e os dígitos são muito longos para serem dedos. E o formato também descarta que as marcas tenham sido feitas por primatas. Então, chegaram à conclusão que as marcas foram feitas por lagartos ou crocodilos. E aí fica a pergunta: teriam os moradores antigos da caverna, o Adissura II, prendido répteis naquele local? Ou então eles cortaram as suas patas para fazer as tais imagens? Alguns crentes em alienígenas acreditam que elas podem ter sido feitas por seres reptilianos.
mas eu prefiro ficar entre as duas primeiras opções. E para finalizar, vamos voltar ao espaço. Um vídeo mostrando uma grande estrutura flutuando próxima de Júpiter tem rendido vários debates entre o pessoal que pesquisa OVNIs. Alguns acreditam que a estrutura seria uma nave-mãe ou então um cruzador intergaláctico. A estrutura foi captada se movendo em direção da Lua Europa. É justamente a Lua Europa que é considerada um lugar que potencialmente poderia abrigar vida alienígena. Pois, como eu já falei aqui, essa lua é coberta por uma grossa camada de gelo, mas se acredita que abaixo dessa camada pode existir um vasto oceano que pode abrigar vida. Então suponhamos que lá exista vida. Essa vida teria se desenvolvido a ponto de construir naves espaciais enormes, como essa apontada pelo vídeo? Ou então, teria esses estudiosos de OVNIs descartado a possibilidade desse objeto ser um asteroide ou qualquer outro corpo ou fenômeno espacial antes de deduzir que aquilo é de fato uma nave intergaláctica? Fica aí a pergunta. Você já segue os Poligonautas nas redes sociais? Temos uma conta no Facebook, você também pode nos seguir no Twitter, no Instagram e, para fechar, temos o grupo aberto no Viber. Os links de nossas redes sociais vão estar na descrição. Enfim, esses 5 mistérios sem solução vai ficando por aqui. Se você gostou desse quadro, não se esqueça de deixar um gostei aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta!